alguns KPIs, ou seja, alguns indicadores que são fundamentais quando a gente está falando de empresas e de negócios ágeis, tá bom? Bom, alguns indicadores relacionados à qualidade. Quando a gente fala de ágil, qualidade é um dos pilares que é super importante, né? Então, queria recomendar aqui para vocês alguns indicadores como, por exemplo, a cobertura de testes. Testes têm a ver com a inspeção que você faz sobre o trabalho. Isso no mundo do software é bastante natural, mas pensa bem, mesmo que você não trabalhe com produção de software e tecnologia, você não precisa inspecionar as coisas para ver se elas estão sendo entregues com qualidade? A cobertura de testes vai mostrar qual é o percentual de demandas que você está testando, que você está averiguando a qualidade. Isso é super importante para saber se você está fazendo esse duplo check para saber se a qualidade está chegando na mão do cliente. Um outro indicador importante é o número de bugs. Tá? Bugs também é uma outra nomenclatura que nasceu no mundo de tecnologia da informação, mas que a tradução livre seria insetos, né? Mas que a gente pode considerar como defeitos. Tá? Então, qual é a quantidade de defeitos daquilo que você entrega? Esse também é um indicador super importante para saber se o trabalho está sendo inspecionado e se está chegando com mais qualidade no mercado e na mão do cliente. Um outro indicador, pessoal, são os defeitos na produção. Defeitos são questões que você não necessariamente são erros, mas são coisas que você não estava prevendo que fossem entregues e que você não gostaria que chegasse, né, na mão do cliente. Então, contabilizar isso também é muito importante. São as famosas não conformidades. E para fechar os indicadores de qualidade, a gente tem que falar também do ROI. O ROI é o retorno sobre o investimento. Ou seja, aquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você está entregando, está retornando o valor financeiro desejado e que foi planejado anteriormente? Então o ROI também é um indicador fundamental para negócios ágeis. Agora eu quero falar sobre um outro grupo de KPIs e indicadores que são os de eficiência. Tá? O primeiro deles é a capacidade da equipe. A capacidade da equipe é aquilo que a equipe consegue entregar a cada período de tempo. Né? No mundo da agilidade, a gente chama isso de sprints. Então, imagina que a sua empresa trabalha com sprint de 3 semanas. Então, o que o seu time está sendo capaz de entregar a cada 3 semanas? Meça isso para entender se a capacidade está aumentando ou não. Depois, existe o lead time. Lead time, pessoal, nada mais é do que o período de tempo em que uma demanda que você está construindo sai da etapa de concepção até a etapa de conclusão. Essa medição é importante para dar previsibilidade para você. Ou seja, você começa a entender através de métricas em quanto tempo as coisas vão ficar prontas dentro da sua equipe. Depois nós temos o cycle time. O cycle time, ele mede o tempo de execução das atividades. Diferente do lead time, o lead time ele mede o tempo total. Já o cycle time, ele mede o tempo de execução. Quanto tempo o seu time demora executando as demandas? Isso é super importante para que a gente faça uma relação e entenda quais são os tempos de espera em que uma demanda demora a ficar pronta. E galera, às vezes você tem uma demanda que ela pode ser executada em 8 horas, mas ela fica pronta em 1 semana. Por que será que isso acontece? Quando você faz a relação entre lead time e cycle time, você passa a entender isso. Bom, um outro indicador importante é o foco. Tá? O foco ele vai mostrar se o seu time está conseguindo planejar corretamente ou não. Se ele está conseguindo entregar o que foi planejado ou não. E galera, é muito fácil a gente planejar no início, né, de um projeto ou no início de um planejamento, seja ele até um planejamento curto, se a gente faz um planejamento, mas vem sempre aquela demanda extra, vem alguém querendo interromper o time para que seja executada alguma outra coisa que não foi planejada. Quando você usa o indicador de foco, você consegue entender se o seu time gastou tempo em coisas não planejadas ou não.
Um outro indicador importante de eficiência é o que a gente chama de WIP, ou trabalho em andamento. Esse indicador ele é importante porque ele evita que o meu time perca o foco. O que é perder o foco nesse caso? É cada pessoa do time executar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Nós temos essa ilusão de acreditar que nós conseguimos fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo. Só que isso, pessoal, vai completamente contra os princípios ágeis. O ideal é que você entregue constantemente. Para e pensa. Você já se viu naquela situação em que você não para de trabalhar, faz hora extra, né? O time trabalha final de semana, mas não entrega? Por que isso acontece? Porque fatalmente você não está controlando o seu trabalho em andamento. As pessoas estão fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. E isso está o quê? Aumentando o trabalho em andamento e as coisas não concluem. Então, uma coisa importante que você deve fazer é limitar a WIP. Então, o seu time ele tem que ter uma capacidade de trabalho que deve ser respeitada. Você não pode empurrar muito trabalho numa mesma etapa, senão o time começa a trabalhar e a não entregar. E para fechar os indicadores de eficiência, existe o tempo de espera. Tempo de espera, galera, acontece muito, né? Ele na verdade, é um indicador que ele é muito útil em empresas que são muito burocráticas. Basicamente, o tempo de espera é o tempo em que uma demanda espera para sofrer alguma aprovação, para que algum diretor dê algum tipo de ok. E aí, galera, isso vai completamente contra a eficiência. Quanto maior for o tempo de espera das demandas, isso quer dizer que a sua empresa está criando muitos gargalos desnecessários, que talvez você precise criar normas e regras que façam com que as demandas possam fluir melhor. Evitar aquelas aprovações de pessoas, sabe? Então, isso é super importante para que você meça, para que você possa combater o excesso de burocracia. Vamos falar agora sobre os indicadores de atmosfera. Atmosfera quer dizer o quê? Se o ambiente de trabalho com que os seus times estão trabalhando é um ambiente saudável, tá? O primeiro indicador aqui que a gente recomenda é o de maturidade em competências. Lembra que os times ágeis têm que ter as competências necessárias para entregar o produto no final? Então, se o seu time não tem as competências necessárias, quer dizer que talvez haja algum desconforto interno e as pessoas vão ter que... o famoso se virar nos 30, né, pessoal? As pessoas vão ter que começar a buscar informações que talvez elas não tenham, se preparar com skills que talvez elas não tenham sido preparadas anteriormente para poder fazer a entrega. Isso causa muito desconforto, porque as pessoas, né, afinal de contas, elas têm uma especialidade, elas estão preparadas para executar um trabalho. E se elas se veem diante de desafios muito diferentes do que elas foram preparadas, isso atrapalha um pouco o ambiente. Uma outra indicador aqui que tem a ver com a atmosfera, e eu diria que ele é o mais importante dentro desse grupo, é a rotatividade, é o turnover. Nós falamos anteriormente que o time precisa se conhecer. O time tem um passo a passo, né? Ele tem um ciclo para que ele possa conseguir chegar no ápice da sua produtividade. Se o time muda toda hora, se toda hora sai um integrante e entra outro, o time passa a não ter muita sinergia e isso vai atrapalhar completamente a agilidade. Evite perder os seus talentos. Bom, um outro indicador aqui é o índice de felicidade. O índice de felicidade ele pode ser medido através de pesquisas simples, né? Onde você tenta fazer com que as pessoas respondam se elas estão felizes naquele ambiente ou não. E você pode também tentar entender o que faz aquele time feliz. E às vezes, pessoal, proporcionar felicidade para um time não é deixar um pacote de jujuba ali do lado, né? Botar uma piscina de bolinha. Entenda o que é felicidade para o seu time. Às vezes, felicidade para o seu time é ter liberdade de horário. Às vezes, felicidade para o seu time é trabalhar remoto. Enfim, pesquise, se interesse pelas pessoas que fazem parte do seu time. E para fechar, nós temos o eNPS, né? O eNPS é uma variação do famoso NPS, que é o Net Promoter Score, que basicamente é um indicador que vai perguntar para os colaboradores
de 0 a 10 o quanto eles indicariam aquela empresa para um colega. Ou seja, se o integrante de um time indicaria a empresa dele para um colega, quer dizer que ele está bastante satisfeito com aquela equipe, com aquela atmosfera. Vamos falar agora também sobre os indicadores de eficácia. Será que nós estamos entregando valor para o nosso cliente e resolvendo problemas de fato, problemas reais do mercado? O primeiro indicador e matador é o faturamento. Se a minha equipe está faturando, se a minha equipe está vendendo, isso é um excelente sinal. Então, mesmo você tendo um time às vezes técnico, é importante que você olhe para isso. Um outro indicador importante também é o churn. O churn é o desligamento dos clientes. Quantos clientes estão abandonando a sua empresa? Se esse número está aumentando, isso é um péssimo sinal. Depois nós temos o NPS. O NPS, ele mede o nível de satisfação dos clientes. Então, basicamente, os clientes vão responder a essa pergunta. De 0 a 10, o quanto eles indicariam a sua empresa, o produto ou serviço da sua empresa para amigos ou familiares. O ideal é que o NPS fique entre 9 e 10. Isso quer dizer que os seus clientes são promotores da sua marca. Se essa nota ficar entre 7 e 8, quer dizer que você está lidando com clientes neutros, que não vão falar bem nem mal da sua marca. Agora, se a nota ficar entre 0 e 6, você está lidando com os detratores. Então, busque entender o seu NPS para que você possa melhorar constantemente seu atendimento, produtos, serviços. E para fechar, galera, esse grupo de indicadores de eficácia, a gente vai falar sobre os dados de venda. Aí você pode pensar, mas Luiz, eu sou da área técnica, ou eu sou da área de operações, sou da área de logística, eu não trabalho na área comercial. Eu tenho que olhar para os dados de venda? Com certeza, pessoal. Vendas, a gente costuma dizer que é a maneira, vamos dizer assim, mais visceral de validação dos seus produtos e serviços. Se você está vendendo, se os dados de venda estão indo bem, quer dizer que você está fazendo alguma coisa certa. Então, galera, como recado final, o que eu posso dizer é: seja orientado a métricas. Largue o achismo de lado. Olhe para as métricas para tomar suas decisões.